Que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, seja com todos nessa hora, e que esse tema de hoje, que é continuação de biografias bíblicas do segundo semestre, que esse tema então possa fazer efeito em nossos corações e servir de experiência na nossa carreira cristã. O que o rebatismo em Éfeso, que é o tema de hoje, essa hora, tem que ver com biografias bíblicas. Vai contar um pouco da história de Paulo quando encontra lá na frente pessoas que tinham sido batizadas por João Batista e já estavam em Éfeso, já lá na Grécia. E aí então isso conta uma história, por isso que nós chamamos de biografia. Tem um texto áureo, nós chamamos de verso áureo, verso de destaque na palavra de Deus, que diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E sei que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 18, 20. O texto termina com amém. Então, eu encontrei com alguns elementos que tinham descrito da fé que nós temos hoje, chamados de unicistas depois, pessoas que haviam descrito da Trindade. Eles tiveram a ousadia de dizer, acho que alguns dizem até hoje, que esse texto de Mateus aqui a Igreja Católica acrescentou. E que seria o único texto que fala do batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí então que não existe. Aí eu perguntei para eles: olha, eu estou achando que vocês não crêem mais no tema da parábola das 10 virgens. Ele falou: não, nós cremos sim. Bom, então eu vou explicar para você que Mateus 25, 5 é o único texto da Bíblia que fala da parábola das 10 virgens. Nem João, nem Lucas, nem Marcos, no Evangelho, fala da parábola das 10 virgens, senão em Mateus 25. E aí então, quando eu falei desse assunto, eles haviam dito também que o livro de Mateus tinha sido queimado, e que aí a Igreja Católica não só acrescentou esse texto, mas como refez o livro de Mateus, segundo a vontade deles. Nós cremos que Deus nunca deixou sua palavra ser perdida, né? E ela, até hoje, foi protegida de uma forma miraculosa. Então, aqui na primeira pergunta, diz: enquanto Apolo estava em Corinto, onde estava Paulo? E o que é dito de Éfeso? Então, Paulo estava em Éfeso, e o que é dito de Éfeso? Então, aqui a nota do livro Atos dos Apóstolos, 281 textos, também recheado com textos da Bíblia. Diz assim: enquanto Apolo pregava em Corinto,
Paulo cumpria sua promessa de voltar a Éfeso. Havia feito uma breve visita a Jerusalém e gastaram algum tempo em Antioquia, cenário de seus primeiros trabalhos. Daí, viajou através da Ásia Menor, sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, Atos 18, 23, visitando então as igrejas que ele próprio estabelecera e fortalecendo a fé dos crentes. No tempo dos apóstolos, a parte oeste da Ásia Menor era conhecida como a província romana da Ásia. Éfeso, a capital, era um grande centro comercial. Seu porto estava coalhado de embarcações e suas ruas apinhadas de pessoas de todos os países. Como Corinto, Éfeso apresentava um campo promissor para o trabalho missionário. Então, como tinham poucos missionários, poucos obreiros, poucos pastores, né? Paulo tinha que se desdobrar e Apolo também. Então eles formavam uma igreja, constituíam um grupo ali, muitas vezes numa casa de família, né? E aí eles saíam visitando outras igrejas, em outros lugares. E muitas vezes eles voltavam para aquele lugar onde havia sido estabelecido antes a fé dos crentes. Então isso está bem reforçado aqui. E naquele tempo, na segunda pergunta, havia judeus habitando apenas na Judéia, e como muitos foram alcançados por João Batista. Então, não era só na Judéia que tinha judeus, né? Ali também os judeus foram muito esparramados em várias partes do mundo habitado da época. E aí então, esses quando estavam ali na região da Judéia, também foram alcançados por João Batista pela mensagem dele e foram batizados, né? E foram se esparramando para várias partes do mundo. E aqui o texto de Atos dos Apóstolos 281 diz assim: quando João Batista estava pregando, muito em suas visitas a Jerusalém, por ocasião das festas anuais, haviam ido às barrancas do Jordão para ouvir. Ali ouviram eles de Jesus proclamando como o prometido e tinham levado as novas a todas as partes do mundo. Dessa maneira, a providência preparara o caminho para o trabalho dos apóstolos. Então aqui está dizendo também que essas pessoas eram pessoas que já moravam fora também, além do que eu disse antes, e vieram para as festas, era costume eles virem de longe, e ali então nas barrancas do Rio Jordão, eles encontram agora João Batista, e muitos deles aceitaram a mensagem do arrependimento, da vinda do Messias prometido, do reino de Deus, que já tinha chegado, e aí então foram batizados. E na terceira pergunta, que pessoas Paulo encontrou na cidade, tinham algum conhecimento sobre Cristo, sabiam sobre a missão do Espírito Santo? Então no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia, capítulo 19, versos de 1 a 3, diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo, quando cresce? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então eles já eram discípulos, tinham ouvido a mensagem de João e saíram então propagando ela. Agora Paulo encontra, achou muito bom esse encontro, mas viu que eles estavam ainda numa luz anterior, com menos conhecimento
do que os apóstolos já tinham adquirido. E aí o comentário aqui da nota do Atos dos Apóstolos, ainda na página 281, diz assim: chegando a Éfeso, Paulo encontrou 12 crentes que, como Apolo, tinham sido discípulos de João Batista e como ele alcançado algum conhecimento da missão de Cristo. Eles não tinham a habilidade de Apolo, mas com a mesma sinceridade e fé estavam procurando espalhar o conhecimento que possuíam. Esses irmãos nada sabiam da missão do Espírito Santo. Quando interrogados por Paulo se haviam recebido o Espírito Santo, responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Em que sois batizados, então? Interrogou Paulo. E eles responderam: no batismo de João. Atos 19, 2, 3, que é o que nós acabamos de ler agora. Então nós vamos ver aqui, percebemos que Paulo encontra 12 crentes que, como Apolo, tinham sido discípulos de João Batista. Então esse que haveria de ser companheiro de Paulo, né, um trabalho maravilhoso, tinha sido então batizado por João e era seu discípulo e saiu propagando a mensagem. Na quarta pergunta, que mensagem o apóstolo apresentou diante deles? E segundo Paulo e o Espírito de profecia, qual é a fórmula batismal deixada por Cristo? Então, independente do que esses apóstolos falaram do livro de Mateus e desse texto, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos ver Paulo, então, aqui pelo Espírito de profecia, também falando, reforçando o batismo em nome dos três. Então, Atos, na Bíblia, capítulo 19, verso 4, mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. Então, o que faltava eles entenderem? João, então, faz o batismo do arrependimento, aponta para o Messias, né? Ali muitos viram quando Jesus veio ao batismo, e ele então declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas conforme nós já lemos, eles tinham muito pouco conhecimento da missão de Cristo. E sobre o trabalho do Espírito Santo, que Jesus havia prometido à igreja, a gente encontra isso lá no começo do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que eles deviam ficar em Jerusalém até serem revestidos do alto, pelo poder do Espírito Santo. E então, é isso que eles estavam sem conhecimento. E aqui o comentário, agora na página 282 do Atos dos Apóstolos, diz assim: então o apóstolo expôs perante ele as grandes verdades que são o fundamento da esperança do cristão. Falou-lhes da vida de Cristo na terra e de sua cruel morte de vergonha. Contou-lhes como o Senhor da vida quebrara os agrilhões, ou os grilhões da tumba, e ressurgira triunfante da morte. Repetiu agora, olha bem, presta atenção nisso aqui. Repetiu as palavras da comissão do Salvador aos discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 e 19. Falou-lhes também da promessa de Cristo, que de enviar o Consolador, por cujo grande poder, grandes sinais e maravilhas seriam feitos, e contou-lhes como gloriosamente havia essa promessa sido cumprida no dia de Pentecostes. Então isso daí eles estavam sem rumo, não tinham esse conhecimento do trabalho de Jesus, da morte dele, da ressurreição,
da promessa do derramamento do Espírito Santo. Aí ele conta que isso se deu lá no Pentecostes, quando os discípulos, então, agora falaram em outros idiomas, né? Porque ali tinham judeus vindo de muitas nações e já não falavam mais aquele linguajar do local. E aí, então, eles foram usados para falar na língua materna deles. Tudo isso, então, esse discípulo que Paulo encontra não estava sabendo. E aí, na quinta pergunta, diz assim: os discípulos cumpriram a comissão do Salvador, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o que deve ser para nós o nome de Cristo? Então, essa pergunta aqui, ela vem reforçar pelos textos do Espírito de Profecia, que esses discípulos, tanto Paulo como outros apóstolos de Jesus, saíram batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, mas aí é a irmã White falando. Bom, então ela já tinha dito que no futuro uma grande parte do povo adventista haveria de descrer do testemunho do Espírito de Profecia. Alguns que apareceram agora ultimamente, eu lembro que o irmão Ronei contou para mim: olha, cidadão aqui descreu que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí eu disse: ele vai descrer que Jesus é Deus. E não demorou muito tempo, isso aconteceu. Então aí, se Jesus não é Deus e o Espírito Santo não existe, eles são o quê? Unicistas, né? Creio que só existe uma pessoa da divindade. E aí, então, esses elementos, depois de algum tempo, passaram a descrer do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que nós estamos vendo, essa apostasia esparramada por aí. E aí, então, no tempo de Kellogg, a irmã White falou que ali foi o alfa da apostasia, né? Quando ele passou a crer no panteísmo, num Deus assim, que penetra na natureza e assim por diante. Mas ela disse que o ômega, comparando com a letra do alfabeto grego, né? A última situação seria pior. E aí, então, eu creio que tudo isso daí já faz parte do ômega da apostasia. E aí esses elementos agora pegam e voltam lá atrás, num louco que apareceram há 40, 50 anos atrás, que não tinham nem conhecimento do adventismo, né? Nem do Espírito de Profecia, que, baseado num texto que nós vamos comentar mais para frente, iniciaram só batizando em nome de Jesus. Então vamos ler a nota aqui, Primeiros Escritos 101. Havendo recebido sua comissão por parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e administrando as ordenanças da casa do Senhor. As ordenanças seriam a Santa Ceia. João batizava no arrependimento, mas os discípulos de Jesus, em profissão de fé, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Spirit of Prophecy, volume 2, página 136. Depois do Testemunho para Ministros, página 65. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Outra vez, Mateus 18, 19 e 20. Enquanto essas palavras lhe estavam nos lábios, ascendeu, recebendo uma nuvem de anjos que o escoltando até a cidade de Deus. Isso foi escrito em 30 de maio de 1896, Special Testimony to the Battle Creek Church. Então, é um testemunho para a igreja de Battle Creek.
escrita em 30 de maio de 1896. Então, confirmando todos os textos que nós estamos lendo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um texto aqui da página 28 do Atos dos Apóstolos vai responder a última parte da pergunta. O que deve ser para nós o nome de Cristo? Deviam os discípulos levar avante sua obra no nome de Cristo. Cada uma de suas palavras, de atos, deviam atrair a atenção sobre o seu nome, como possuindo esse poder vital pela qual os pecadores podem ser salvos. Sua fé devia centralizar-se naquele que é a fonte da misericórdia e poder. Em seu nome deviam apresentar suas petições ao Pai e receberiam resposta. Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, um laço de união, autoridade para a sua norma de prosseguimento e a fonte do seu sucesso. Nada devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse seu nome de inscrição. Então nós vamos ver daqui a pouco a diferença entre com o nome de Jesus e em nome de Jesus. Eu queria deixar explicado aqui, vai aparecer na tela depois, textos suplementares com a citação de Mateus 28, 19. Então nós já lemos aqui aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 textos, né? O Espírito de Profecia confirmando que é em nome dos três. E agora, então, no livro Atos dos Apóstolos 29, Beneficência Social 193, Conselho sobre Saúde 316, Desejar Donações 819, Fundamento da Educação Cristã 121, Testemunho para Ministro 417, Quarto Testemunho para a Igreja 401, Oitavo Testemunho para a Igreja 204, Nono Testemunho para a Igreja, página 20, depois a 63, Meditação Matinal de 1980, Esse Dia com Deus, nas páginas 105 e 327, Meditação Matinal de 1992, com o título Exaltai, página 295, Meditação Matinal de 1999, com o título E Recebereis Poder, página 200. Agora na pergunta 6, né? Que decisão tomaram aquele discípulo de João Batista e que capacitação receberam do Espírito Santo? Texto da Bíblia, vamos dar continuidade na leitura, Atos 19, 5 a 7. Diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes também as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E falaram línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 varões. Então, foram batizados também em nome de Jesus? Foram também. Mas significa que foi só em nome de Jesus? Sendo que Paulo já sabia que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nós acabamos de ler agora? Que Jesus era o quê? A senha, ou seja, a insígnia, o centro do trabalho dos três, porque dos três foi ele então que veio na terra e morreu em nosso favor. Então nós vamos ver lá no caso do etíope, né? Ele vai indo pelo caminho, voltando da festa, e ele então, na festa de Jerusalém, ele era já uma pessoa convertida ao judaísmo, né? Conhecia alguma coisa, mas não sabia tudo, como sempre, né? E aí ele estava lendo o quê? Isaías 53, e o Espírito Santo vai e fala o quê para Filipe? Vai e alcança a carruagem. Filipe vai e corre, e aí então o etíope convida ele para subir,
senta do lado dele e aí eu te pergunto, mas de quem que está falando aqui? Em Isaías 53, aí Filipe passa a explicar então a vida de Jesus, a morte dele, a ressurreição, né? E que era essa senha que faltava para Filipe, esse conhecimento a mais. E aqui a nota da pergunta 6 diz: com profundo interesse e grata e pasmo alegria, os irmãos atentaram para as palavras de Paulo. Pela fé aprenderam a maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo e receberam-no como seu Redentor. Foram então batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes a Paulo as mãos, Atos 19:6, receberam também o batismo do Espírito Santo, que os capacitou a falar a língua de outras nações e o profetizar. Dessa forma, estavam habilitados a trabalhar como missionário em Éfeso e circunvizinhança, e também a sair para proclamar o Evangelho na Ásia Menor. Então já tinham sido batizados por João Batista, tiveram um acréscimo de luz agora. Agora tiveram conhecimento de Jesus e também de quem? Do Espírito Santo. Do Pai eles já sabiam? Já sabiam. A confirmação então seria o quê? A senha Jesus Cristo e o Espírito Santo. E claro que o testemunho não entra em contradição. Se os discípulos saíram batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na experiência de Paulo também, já como missionário, não foi só em nome de Jesus, só, eu estou dizendo só, somente. É isso que eu quero reforçar aqui. Na pergunta 7, que exemplo extraímos desses homens? Aqui, Atos dos Apóstolos 283, texto também que vai reforçar muito mais para nós. Foi por nutrir um espírito humilde e dócil que esses homens alcançaram a experiência que os capacitava a sair como obreiros para o campo da seara. Seu exemplo oferece aos cristãos uma lição de grande valor. Há muitos que fazem apenas pequeno progresso na vida religiosa, porque são presunçosos demais para ocupar a posição de aprendizes. Sentem-se satisfeitos com o conhecimento superficial da palavra de Deus. Não desejam mudar sua fé ou obra e nada fazem, por conseguinte, qualquer esforço para obter maior lucro. Aqui então continua: se os seguidores de Cristo fossem fervorosos na busca da sabedoria, seriam levados aos ricos campos da verdade, ainda inteiramente desconhecido para ele. Aquele que se entregar inteiramente a Deus será guiado pela mão de Deus. Poderá ser humilde e aparentemente não dotado de dons, contudo, se com coração amante e confiante obedecer a toda manifestação da vontade de Deus, suas faculdades serão purificadas, enobrecidas, revigoradas e aumentadas suas capacidades. Ao serem por eles entesouradas lições de divina sabedoria, um sagrado encargo ser-lhe-á confirmado ou confiado. Será capacitado a fazer de sua vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. Aí o texto de Salmo 119, 130, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Clareia o caminho, né? E dá entendimento ao mais humilde. Na pergunta 8, em que condição muitos estão hoje em dia? Atos dos Apóstolos 284, há muitos hoje em dia tão ignorantes da obra do Espírito Santo sobre o coração, quanto eram os crentes de Éfeso. Não há, entretanto, verdade mais claramente ensinada na palavra de Deus.
profetas e apóstolos têm se demorado sobre esse tema. Cristo mesmo chama a nossa atenção para o crescimento do mundo vegetal como uma ilustração da operação do seu Espírito no suster a vida espiritual. A seiva da vinha, subindo da raiz, é difundida para o ramo, promovendo o crescimento e produzindo flores e frutos. Assim, o poder vitalizante do Espírito Santo, que emana do Salvador, permeia a alma, renova os motivos e afeições e leva os próprios pensamentos à obediência da vontade de Deus, capacitando o que recebe a produzir os preciosos frutos de obra santa. Na pergunta 9, lemos assim: que tipo de rebatismo é ensinado através dessa experiência? Tem um texto da Bíblia aqui, bem conhecido, né, para muitos, Provérbio 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Uma pessoa que é nova na fé, às vezes não entende o que esse texto quer dizer. Então, Salomão comparou com a natureza, né? Essa vereda aí nós sabemos que é o caminho. O caminho do justo é comparado com o quê? Com a luz da aurora, a luz do sol. O sol, quando nasce, nasce de que jeito? Fraco, né? Você consegue até olhar para ele. E depois ele vai o quê? Subindo, vai clareando mais e mais, até chegar dia perfeito, ou seja, o meio-dia. Então, nem todos, acredito que nós todos, vamos dizer assim, não chegamos ao meio-dia do conhecimento total. Cada dia nós vamos aprendendo mais, temos novos conhecimentos, mais luz. Antes nós não entendíamos praticamente nada sobre Melquisedeque, por exemplo, né? Sobre ordem evangélica. A gente achava que precisava vir um pastor de outra igreja, impor a mão sobre nós, para dar continuidade ao trabalho, isso depois que nós somos excluídos. Tudo isso eram coisas que nós não entendíamos. E aí o assunto foi clareando. Por exemplo, o assunto do anjo de Apocalipse 18 foi nova luz para nós entender que ele vem só por ocasião da chuva serôdia, que agora nós estamos no trabalho do terceiro anjo, que a chuva serôdia cai na obra do terceiro anjo e não só na mensagem do terceiro anjo, na obra, quando o terceiro anjo está com grande voz, no alto clamor. Enfim, se nós formos enumerar, são tantas coisas, né? Na questão mesmo do rebatismo, que nós estamos agora debatendo, né? Estudando, também foi um conhecimento maior. Então muitos falavam, que esse negócio de rebatismo, eu já fui batizado, para que isso, né? Então aqui tem um texto do Atos dos Apóstolos, 285, que diz assim: há ainda para nós outras lições da experiência daqueles conversos judeus. Eles eram judeus. Quando eles receberam o batismo da mão de João, não compreenderam completamente a missão de Jesus como aquele que leva o pecado. Mantinham sérios erros, mas com mais clara luz, alegremente aceitaram a Cristo como seu Redentor. E com esse passo de progresso, veio uma mudança em suas obrigações. Ao receberem uma fé mais pura, houve uma correspondente mudança em sua vida. E como sinal dessa mudança, e em reconhecimento de sua fé em Cristo, foram rebatizados no nome de Jesus. Então, muitos não querem entender esse ponto, mas está aí em Atos 19 a história toda. Já tinham sido batizados por João Batista. Ou será que o batismo de João Batista não tinha valor nenhum?
tinha muito valor. Foi a base para eles ali, foi a luz do momento. Mas a luz maior veio depois, que foi o esclarecimento da vinda de Jesus como Messias, como nós falamos agora, e o trabalho do Espírito Santo. E em sinal disso, agora eles foram rebatizados. Na pergunta 10 diz assim: o relato foi registrado pelo Espírito Santo com que propósito? Portanto, é correto o rebatismo em nossos dias quando há acréscimo de luz? Se é dito de um só batismo, por que Paulo aprovou o rebatismo? Estaria ele falando de uma só forma de batismo, ou seja, por imersão? Então, Efésios 4:5 vem falando que há um só Senhor, um só batismo. Como é que nós saímos dessa agora? Um só Senhor, um só batismo. E aí nessa palavra, um só Senhor, é que entrou o unicismo. Um só Senhor. Não tem três na divindade. E agora Paulo fala que é um só batismo também. Então a pessoa que já foi batizado lá na Igreja Católica, ele não pode ser batizado de novo. Ah, mas é que não foi batismo por imersão. Mas é claro que Paulo está falando por imersão, quando ele fala um só batismo. Que é por imersão, uma só forma. Mas será que isso está certo? Vamos ler vários pontos aqui. E o primeiro está em Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. São trechos tirados do Evangelismo 372 também. E tem textos recheados da palavra de Deus. Diz assim: muitos sinceros seguidores de Cristo têm tido uma experiência semelhante. Semelhante de quem? Daqueles que foram rebatizados. Uma compreensão mais clara da vontade de Deus coloca o homem em uma nova relação para com ele. Novos deveres são revelados. Muito do que antes parecia inocente, ou mesmo louvável, é agora visto como pecaminoso. O apóstolo Paulo declara que, embora ele tivesse, como supunha, prestado obediência à lei de Deus, quando o mandamento foi despertado em sua consciência pelo Espírito Santo, reviveu o pecado, ele disse, e eu morri. Romanos 7:9. Viu-se a si mesmo como um pecador, e a consciência concordou com a sentença da lei. Há muitos hoje em dia que têm conscientemente violado um dos preceitos da lei de Deus. Quando há iluminação do entendimento e o reclamo do quarto mandamento são avivados na consciência, eles se veem pecadores na vista de Deus. Pecado é a transgressão da lei. E quem tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. 1 João 3,4 e Tiago 2,10. O honesto pesquisador da verdade não alegará a ignorância da lei como desculpa para a transgressão. A luz estava a seu alcance. A palavra de Deus é clara. E Cristo lhe ordenara examinar as Escrituras. Ele reverencia a lei de Deus como santa, justa e boa, e se arrepende de sua transgressão. Pela fé pleiteia o sangue expiatório de Cristo e se apega à promessa de perdão. Seu batismo anterior agora não o satisfaz. Viu-se a si mesmo como um pecador, condenado pela lei de Deus. Experimentou novamente a morte pelo pecado e deseja outra vez ser sepultado com Cristo pelo batismo, a fim de que possa ressurgir para andar em novidade. Tal procedimento está em harmonia com o exemplo de Paulo em batizar os judeus convertidos. Esse incidente foi registrado pelo Espírito Santo como uma lição
instrutiva para a igreja. Irmão, viram que maravilha? Quem inspirou o Espírito de profecia, irmão White? É o Espírito Santo. E aí então está renovando esse conhecimento na nossa cabeça. Nessa pergunta aqui, ela manda aí para, se a pessoa tiver curiosidade de relembrar de novo, né? Na pergunta 6 da lição 2. É mais ou menos o que nós comentamos agora, né? Na lição 2, na pergunta 6, vinha falando o quê? Dessa questão. Se há um só batismo, por que Paulo ensinou o rebatismo? Se há só um Senhor, como Paulo afirma, né? Ele cria que existe só um da divindade, ou ele cria que Jesus, Senhor, foi o único dos três que veio? Então é como nós falamos, dos três, quem que veio para fazer esse trabalho de morrer? Qualquer um dos três poderia ter vindo. Mas nós vemos ali que Jesus pega e se oferece. Dos três ele fala, eis, estou aqui. E aí, eis-me aqui, vem. Passou por tentações. Por pouco também ele não cede, porque ele também era humano, né? E ele depois finalmente foi confortado pelo anjo Gabriel. Isso antes de sua morte. E aí então, voltando lá, agora na pergunta 11, pode ser batizada novamente uma pessoa que já seja membro e passe por uma experiência de reconversão? Sabe por que nós fizemos essa pergunta? Eu, Mateus, resolvemos incluir esse texto que está no livro Evangelismo, página 375, porque quando nós éramos das igrejas anteriores do Adventismo, da qual nós somos excluídos, quando alguém pedia um rebatismo, a igreja inteira ficava de olho em pé em cima daquela pessoa. Cometeu adultério, ou roubou, vai saber o que essa pessoa fez. Era uma pessoa marcada, quem pedisse rebatismo. E não tinha um pastor, um obreiro, para explicar para nós o que nós vamos ler agora. Não tinha. É claro que quando alguém faz um pecado, matou, roubou, e sendo membro da igreja, ou adulterou, e confessou, e depois ele volta arrependido, ele tem, claro, tem que ser rebatizado. Mas aqui é outro ponto. Aqui a pergunta foi essa: pode ser batizada novamente uma pessoa que já seja membro e passe por uma experiência de reconversão? Primeiro nós vamos ler Joel 2, verso 12 ao 14. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Estava falando com o povo de Deus. E isso com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não o vosso vestido. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Então, como eu falei agora há pouco, essa pessoa era um judeu, Joel está escrevendo, o profeta, o povo da época, e eles eram da igreja. Uma criança, quando nascia, no 8º dia era circuncidado, ele já fazia parte da família. Depois, quando ele alcançava 12 ou 13 anos, ele era apresentado agora na família mais dos adultos, né? Que estava tomando mais conhecimento. Mas agora, Joel está pedindo uma conversão. Com jejum, com choro, né? Rasgar o coração, não o vosso vestido.
E agora o texto do evangelismo. Que jeito que a gente lia esses textos, será, não? Eu sempre tive o livro do evangelismo, mas ninguém me alertou desse assunto. Então você, depois de ler esse texto, e quer fazer um novo pacto com Deus, porque achou que a sua vida não estava bem na batida certa, no trilho certo, você teve falhas, coisa que você não concordou, que você mesmo fez, você pode pedir o rebatismo. No nosso meio, não precisa ter medo que ninguém vai falar, adulterou, roubou, matou. A pessoa é membro da igreja, sempre andou nos princípios, mas ele tem o desejo de fazer um novo pacto. Vamos ler? O Senhor requer decidida reforma. E quando uma alma está verdadeiramente reconvertida, seja ela rebatizada, renove ela seu concerto com Deus, e Deus renovará seu concerto com ele. Importa haver reconversão entre os membros, para que, como testemunha de Deus, testifique da autoridade e poder da verdade que santifica a alma. Quase todos conhecem que dos 10 mandamentos, você não fica só nos 10. De cada um dos mandamentos, você vai ver que ele tem uma extensão muito maior do que aquilo que está escrito ali. E aquilo que foi escrito nas tábuas da lei, ali entregue para Moisés. Por exemplo, não furtarás. Furtarás é você ir lá na casa de alguém, roubar ou pegar alguém na rua. Não é só isso. É não pagar um salário digno, você passar por cima da pessoa. Não matarás. Não matarás não é só pegar uma arma e matar o outro. É também odiar o seu irmão. E aí vai se estendendo. O que é roubar? Dízimos e oferta. Quem não devolve. Mas estava escrito isso lá na tábua dos 10 mandamentos? Não estava. Lembra-te do dia do sábado para te santificar. É só não trabalhar no sábado? Lá fala Isaías 58, nem falando suas próprias palavras, nem seus próprios assuntos cotidianos da semana. E se você pecou, falhou em tudo isso daí, você deve então, como está escrito aqui, verdadeiramente se reconverter, haver uma reconversão, um novo concerto e ser rebatizado. Evangelismo 375. Então, espero que tenha sido bem esclarecido. Claro que em pouco tempo não dá para a gente se aprofundar como deveria, né? Mas cuidado com a apostasia do ômega. Cuidado com essa loucura, descrendo da triunidade divina, descrendo que Jesus é Deus e eterno. Vocês viram que logo no começo da abertura eu disse em nome do nosso Salvador e Pai eterno. O Espírito de Profecia e a Bíblia confirmam que Jesus é Pai também. Ele nos criou, Ele estava ali. Pai eterno, não tem princípio nem fim. Lá em Isaías também fala que Ele é o quê? O Pai da eternidade. E o Espírito Santo, o que Ele faz? É só uma energia? Uma eletricidade, alguma coisa assim? Só porque Jesus comparou com o vento ou com a água? Então a loucura está tomando posse, principalmente do adventismo. E é isso que nós temos que combater. Que a graça de Jesus seja conosco, aqueles que estão assistindo agora, os que vão assistir depois, que possam ser realmente abençoados
por esses temas e por os demais que ainda vamos estudar. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.